Olá, tudo bem? Vamos iniciar o nosso projeto, nossa segunda aula, né? Eu deixei secando a nossa imagem, então vamos falar assim, o que você vai precisar, né? Os azulejos que nós temos lá no nosso kit, vou pegar aqui para vocês verem. Tem uma variação legal lá de cores, tá? Tem no nosso kit, então você vai receber no kit, tem os azulejos que você precisa, a madeira, a imagem que a gente mandou imprimir na gráfica própria para você fazer mosaico. Os alicates, basicamente os alicates, se você não tiver, você está iniciando hoje, se você entrou hoje aqui no nosso YouTube, principal, você vai precisar de um modelador, tá? Um corta fácil, pinça. Se você... Esse assim é um kit básico, tá? Eu nem coloquei no nosso kit, deixei para você escolher a parte, os alicates, você vê o preço que você precisa e o que você acha melhor, né? Então, eu vou usar bastante esse. Tem um intermediário, que ele é um pouco mais forte, que é o alicate. Esse é o modelador, esse é o alicate forte. E temos o profissional, que é para azulejo também, que é o dupla força. Ele tem titânio na ponta, ele tem um sistema que você não faz força para o corte. Então, são coisas que você vai precisar, tá? Vamos usar também um papel carbono para esse projeto, uma folha de seda transparente, canetinha, marca-texto ou aquela permanente, tá? Cola PVA, você faz a escolha que você quiser. Então, assim, essa é a segunda aula. Para você receber as notificações das aulas que a gente vai liberando do curso, é necessário você clicar aí no sininho, marcar aí no sininho, curtir aí, se inscrever no nosso canal, tá? E se puder, como um gesto de carinho e amor com a Pro, compartilhe também nas suas páginas, nas suas redes sociais, para que a gente alcance mais pessoas e para que mais pessoas possam entrar nesse lindo universo do mosaico, não é verdade? São aulas gratuitas, feitas com muito carinho. Esse lindo projeto Margaridas em Mosaico, aqui no Mosaico em Casa, com a professora Sandra Neck. Vamos ver como está? Ó, eu fiz uma florzinha aqui, só para vocês terem uma ideia de como vai ficar a flor de vocês. Então, a gente vai montar passo a passo. Aqui ela já tá com a estrutura bem sequinha, tá vendo, ó? E aí agora a gente já vai iniciar as flores. Nós vamos fazer essa florzinha aqui, tá? Tudo passo a passo, mas eu deixei uma pronta aqui só para te inspirar, tá? Eu até gravei essa aula fazendo, vou acelerar ela e vou deixar também disponível para você ver a minha forma de pensar e de criar o nosso querido mosaico, nossa arte maravilhosa, né? E o gostoso é que até você que nunca fez mosaico, garanto, com as nossas aulas você vai conseguir. Bora trabalhar? Vamos lá então. Vou redirecionar aqui a nossa câmera. E são aulas mais longas porque são passo a passo, tá, gente? Então, tenham paciência aí com a Pro, que a gente vai fazer tudo bem devagar. Ó, uma coisa que eu quero falar, eu tenho muitos retalhos, gente, de azulejos, tá? Então, eu vou usar os azulejos que eu tenho aqui cortado. Tenho muito azulejo, tudo picado de trabalhos que eu vou fazendo. Mas vocês usem o que está no kit. Ah, é que eu vou gastando, né? Porque eu vou juntando muito azulejo aqui e vai ficando difícil. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, uma marcação no desenho com a nossa caneta permanente, ó. Observa aqui, para que você entenda aonde está o desenho, a estrutura e que forma de pétala que a gente vai estar fazendo. Aqui, ó, eu vou me guiar mais ou menos pelas flores maiores, ó.
Já vou rabiscando ela, para eu ter uma ideia da pétala que tá saindo aqui, ó. Então, você já pega a sua canetinha permanente e faz as marcações das peças, ó. Vendo? Dá para observar bem aqui como que ela tá saindo do desenho, né? A gente poder pegar o molde, tá? Essa aqui até eu fiz sem molde, depois eu vou deixar uma aula aí com fundo musical para vocês observarem como é que ela foi feita. Então, a gente vai fazer algumas flores com moldes, outras sem molde, tá? E assim, a gente vai aos poucos criando, né? Não há necessidade de ficar assim, idêntica. Aqui é uma folha mais rebuscada no desenho, tá? Mas, ó, observa aqui, já dá para ver bem o desenho dela, né? Então, isso vai nos ajudar na orientação. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos marcar as peças aqui, ó. Tipo, ó, então vai, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aqui a 12, 13, 14 e 15, ó, são 15 peças, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar o meu papel aqui, ó, transparente, dá para ver bem no desenho. Já vou tirar o formato do miolinho, que a gente vai utilizar aqui nesse projeto. Eu me cortei em algum lugar, não vi. Aí, nós vamos fazer o formato da peça número 1, ó. Que a gente já desenhou. Marco aqui, número 1, tá? Eu vou dar uma distância aqui e já vou tirar o molde da número 2. Número 2. Vamos fazendo aqui mais ou menos o molde delas. A 3. Eu vou fazer algumas com molde e outras sem, tá? Aqui é a 4. E aí, a gente vai desenhar elas no... Aqui é a 5. Aqui até vou tirar junto já, ó. Essa é a 6. Aqui é a 7. Já vamos aqui pegar a 8 também. 8. A 9 é uma pequena, bem aqui. Deixa eu ver onde ela tá, pra mim acompanhar a entrada dela. 9. 10. Aqui eu tenho uma pequenininha. 11. Ah, tem uma grande aqui. Essa aqui não é a 11. Vou pegar aqui a 10, a 11.
Essa aqui é a 12. A gente vai formando uma por uma. Essa é a 13. Agora a gente vem para 14. Vai olhando aí no desenho e tirando, tá? E agora a gente vem aqui para 15 e última peça. Se você conseguir fazer sem tirar o molde, muito melhor, né? Mas se você, eu faço sem tirar molde. Eu até vou deixar aí um vídeo assim rapidinho, né? Pra vocês verem. Ó, eu vou fazer o miolo laranja dessa. Deixa eu passar aqui com carbono, o miolo. Tô aproveitando o azulejo que eu tenho, tá? Ó, passar certinho. E é bem tranquilo. Eu peguei um retalho que eu já tinha aqui e vou usar o nosso alicate modelador pra gente fazer o corte, tá? Ó. Eu não coloco o alicate inteiro, porque fica duro de corte. Eu sempre deixo um pedacinho sobrando, ó. E eu vou agora seguindo o desenho do carbono, exatamente no formato da nossa flor, tá? Vou devagarzinho, formando o miolinho da nossa linda margarida, ó. Você coloca aqui embaixo, ó, e tira a rebarba devagar, tá vendo, ó? Ó, com o próprio alicate, observa, você vai tirando a rebarba, senão você pode usar uma lixa d'água, lixa 100, tá? E tira a rebarba. Ó que facinho, já fizemos a nossa bolinha, tá? Agora, ó, então, vou aqui dentro do formato. Uma coisa que eu gosto de fazer, sabe essas potes de amêndoas que vem de mercado? Eu sempre pego as tampinhas e já faço isso aqui, ó. E já fixo a minha colinha. Tá? Prontinho. Agora, vamos começar as nossas flores, né? Ó, eu dividi o azulejo no meio com o nosso porta-fácil. E eu vou fazer eu vou dividir ele de novo, ó. Pra fazer, você usar o seu porta-fácil, é bem simples. Tá vendo aqui a marcação que nós temos? Você sempre pega aqui no alicate para fazer pressão e a vidia cortar. Se você fizer aqui, ó, fica difícil o corte. Então, eu dividi o azulejo no meio e vamos dividir ele em 3 pedaços, ó. Fiz o risco. Aonde tá o risco, eu vou colocar a marcação aqui e o azulejo até o final, tá? Não deixa ele aqui não, que ele não vai cortar. Tem que deixar até o final e a marcação em cima do risco, ó. Então, dividi no meio em 2 pedaços e agora dividi em 3 outros pedaços. Por que, Sandra? A gente vai fazer divisões dessas peças, ó. Vamos tirar pequenas tiras de um dedo, mais ou menos. Não precisa se preocupar. Não precisa ser muito fininha. Não pode ser muito grossa, mas assim, ó, tá bom. Sem muita regra, você vai fatiar alguns pedaços, ó. Bem tranquilo, você fixa e corta, tá? Então, vamos fatiar
fatiar bastante pedacinho aqui, porque vai ser a nossa base para iniciarmos as nossas margaridas. Já fizemos o miolinho e agora vamos começar a fazer as pétalas. Alguns você pode até cortar assim, ó, nem precisa riscar, faz um corte para ter peças um pouco menores, né? Ó, eu nem tô riscando, eu só tô fatiando mesmo, ó, tá? Então, temos aqui um pouquinho de azulejo maior e um pouquinho de azulejo menor. Com o nosso carbono, a gente vai fazer, vamos passar a nossa pecinha aqui, ó. Olha aí que legal. Então, vamos fazer a número 1, tá? Você vai colocar em cima do seu azulejo e vai passar com o carbono. Eu vou usar todo o azulejo aqui, a fatiazinha, né? E esse é o número 1. Aqui já dá pra gente fazer a... Vamos passar o 2. Porque já fica bem marcadinho, pétala por pétala, tá? Então, é bem tranquilo. Aqui embaixo, ó, a gente já usa o azulejo que nós temos e já vamos marcar outro número. Bom, eu vou marcar o 6 aqui, porque ele dá certinho dentro do azulejo. E a gente vai deixando reservado. Vamos marcar outra. Ó, essa aqui vai dar o tamanho certinho da número 8. Fizemos a marcação da número 8. Agora já vamos passar a 7. É uma aula mais longa. Essa eu vou fazer inteirinha com vocês, para vocês visualizarem minha forma de pensar, tá? E eu quero que vocês aprendam também, né? Número 4. Então, é um curso mais passo a passo, exclusivo para o YouTube, em comemoração ao nosso início de mosaico, né? Ao nosso início de gravar aulas e cursos, tudo começou aqui com vocês. Então, é um presente do Mosaico em Casa para você que nos segue aí, se inscreveu no nosso canal, nos acompanha, né? É um presente que eu quero dar para vocês, esse curso exclusivo para quem é inscrito no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber as novidades, para acompanhar aula por aula. Tem o sininho aí, ó, que é onde você vai receber as notificações, é só clicar nele e marcar, tá? E compartilhe também. Vamos compartilhar amor, né? Para mais pessoas poderem ter acesso ao nosso canal. Você vai ser a minha fonte de transmissão de mosaico. Quando você transmite, compartilha a nossa aula, você está compartilhando um pouquinho do nosso amor, não é verdade? E com isso, outras pessoas vão ter acesso também, vão conhecer o nosso trabalho, né? O kit está disponível, a imagem, então se você quer a imagem, faz o seu pedido lá no www.mosaicoemcasa.com.br.
Ou se você quiser pedir também pelo WhatsApp, a gente envia para você, manda as formas de pagamento, via Pix, depósito bancário, tá? No 17991 07 0908, você vai falar com o Flávio, que é meu filho, ou com o meu sobrinho Elias, e a gente vai mandar uma caixa de amor aí para vocês, um pouquinho do nosso carinho nesse projeto maravilhoso. E eu agradeço muito se você comprar com a gente e seguir aqui o nosso projeto, né? Ó, essa aqui não vai dar para eu pôr aqui, vou tirar. Vou pegar outro pedaço pra gente fazer. Ele tem que ficar certinho dentro da fatia que nós cortamos, tá? Por que que eu separo ela pétala por pétala? Porque se você fizer ela arredondada, tudo junto, você não vai conseguir cortar. Então, você já deixando ela fatiada, é muito mais fácil, gente. É uma dica boba, né? Simples, mas necessária. Porque se você for fazer ela inteira, você não consegue cortar. Por isso que a gente faz já ela fatiadinha. E fica bem prático. Ó, aqui eu vou ter que acertar dentro do desenho. Não se encaixou. Agora sim. Então, na hora de você cortar ela, nossa, é muito mais fácil. Estando já tudo fatiado. E aqui você tá montando já, né? Você já tem o formato da peça pronta. Depois, a gente vai fazer uma sem utilizar o carbono também, para você ativar toda a sua parte cognitiva, memória, criação, né? Quanto mais dificuldade a gente coloca no mosaico, mais a nossa cabeça tá ali ativa, trabalhando, né? Deixa eu colocar mais uma aqui que faltou. E a gente já vai começar o corte, ó. Bora lá? Já estamos aqui com as nossas flores passadas no carbono. E vamos iniciar o corte, tá? Eu vou até me sentar um pouquinho para não me cansar muito. E ficar muito tempo em pé, já perde, né? Ó, então bora. Marquei. Tenho tudo marcado já no meu papel. Vamos começar a cortar, ó. Tudo que sobrar, não joga fora não, tá? Você vai acabar usando para fazer margarida, eu te garanto. Então, eu vou iniciar o número 1, eu venho aqui, ó, deixo o meu alicate sempre com uma ponta para fora, tá? E corto. E vou começar a dar o formato em cima do desenho que você criou aí, tá? Em cima da pétala, né? Que você tirou o molde. Parece costura, né? Vai trabalhando tudo com molde, ó. Tá? Bem devagarzinho. E vai tirando. Essa é a número 1. Para você tirar a rebarba é bem facinho, ó. Você vem com o próprio alicate e, ó, você vai comendo todo o teu excesso. Sem precisar lixar ou fazer muita poeira, tá? Gente, que delícia, que gostoso estar aqui com você. Essa é a número 1, já vamos colocar ela para você observar. A única coisa que eu vou pedir é tenham calma, tenham paciência para assistir essa aula, porque ela é uma aula bem longa, vai ser uma aula mais longa, né? Ó, então, número 1, pronta. A gente vai precisar de um tempo maior para produção, não é rápido, né? Então, não tem como acelerar o vídeo, porque eu quero que realmente você observe o passo a passo de cada uma, tá? Vamos lá, vamos fazer a número 2, ó. Então, eu vou cortar em cima do, ó, tá vendo o alicate modelador, gente? Pra quem tá começando, ele é maravilhoso. Aliás, eu não abro mão dele
Eu amo esse alicate, eu acho ele pequenininho, levíssimo. Ó, eu coloco um dedo aqui no meio e, ó, eu faço esse movimento para ele abrir, né? Se você não quiser, você pode até usar ele assim, ó, tá? Vem aqui e vai, ó, trabalhando peça por peça, vai modelando, ó. Eu venho bem com a pontinha, devagar. Então, aqui é o molde, né? Você tem um molde de pétala por pétala. E aí, é o capricho, o carinho aí, devagar. Jeito de pegar no alicate. Observa como eu pego no alicate, os detalhes, o meu jeito, né? Não que você tem que ser igual, a mesma forma de pegar tudo. Você vai encontrar o seu jeito, mas se é a primeira vez que você está fazendo, é natural de sentir um pouco de dificuldade, né? Ó, número 2, é rapidinho, você tendo molde, ó, é tranquilo para produzir, tá vendo? Não tem muito segredo. Você tendo a técnica, já era. Ó, olha com o molde como é simples, tá? E rápido. Ó, eu venho aqui, vou modelando peça por peça e vai ficar um projeto lindo, 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 lindo. Tenho certeza. Depois você manda para mim no WhatsApp, que é o 17991070908, o seu trabalho. Se você for postar no seu Facebook e puder marcar hashtag aulas com Sandra Neck e hashtag mosaico em casa, eu agradeço muito. Vai ser uma honra poder saber que você aprendeu aqui comigo. Ó, número 3, tá? Já tá quase pronta, ó. Elas se encaixam, gente. Olha que gracinha. Já vamos para 4, ó. Ah, gostaram da minha margaridinha feita com pasta vítrea? Aqui, ó, coloquei ela para vocês verem. Minha margarida com pasta vítrea. Em abril, nós vamos ter um curso pago online só de micromosaico em bijuterias com pasta vítrea, viu? E temos também o Clube do Mosaico, a gente está trabalhando, agora a gente vai trabalhar com pasta vítrea no cesto de flores e depois vamos fazer a cuba de banheiro, gente, bem legal. Quem quiser participar, que gostar das minhas aulas, achar que eu ensino bem, quero entrar, Sandra? Entre em contato comigo pelo WhatsApp para se inscrever no Clube do Mosaico. Você vai aprender muito mosaico. A gente tinha medo de achar que a gente não conseguia aprender online, né? Olha, a gente consegue. Número 4, ó. Observa como ela se encaixa perfeitamente, porque você tem um molde, é muito prático com molde, né? Ó. Número 5, você vai devagar, ó, o meu alicate, ó, sempre eu deixo uma ponta para fora, ó. Às vezes a flor até deixa uns frisadinhos, uns desgranhentos na pétala, vou te falar por quê. A pétala tem um movimento, ela não é toda lisinha, né? Se você olhar a margarida na natureza, ela é toda frisada, né? Então, às vezes, você deixa até um friso, não fica feio. Essa é a número 5. Encaixo aqui. Vamos para 6. Rapidinho, a gente vai fazendo. Se você conseguir fazer sem molde, também é legal. Demora um pouco mais, você vai ver que com molde é mais fácil, né? É uma forma que eu encontrei de um método, né? De ensinar você a fazer. Mas se você conseguir olhar para a pétala e criar ela, nossa, isso seria fantástico também, tá? Você pode tentar. Depois de construir várias, você pode tentar fazer uma sem o molde, olhando para ela, né? E fazendo. Ó, número 6.
Elas se encaixam tão... Fica tão perfeito o encaixe, tá vendo? Elas ficam certinhas uma na outra e, gente, isso é muito legal, ela vai ficando muito bonita. Eu vou fazer a 8 para depois fazer a 7, porque aí eu encaixo ela, ó, lá. Você vai modelar uma por uma. E assim, uma dica, não passe de 3 horas fazendo mosaico. Coloca, se você estiver usando um alicate modelador, coloca um band-aid nesse dedo, se você for pôr aqui no meio para não dar calinho, né? Você já viu aquelas propagandas de mão de mosaicistas? Que é cheio de calinho, esparadrapo? Então, é bem por aí mesmo, né? Dependendo da quantidade do tempo que a gente faz o mosaico, se fizer muito tempo, pode dar um calinho. Então, tem que cuidar disso, né? E cuidar da articulação também, não fazer muito tempo, não querer terminar esse quadro num dia, tá? Ó, agora eu vou fazer 7, ela tá perdida aqui em algum lugar. Bora. Deixa eu ver aqui onde ela está. A 7 tá aqui. Aonde ela foi parar? Por isso que é bom tá tudo enumerado, que você não perde a sequência, né? Qual é qual, aonde colocar, quem é quem. Ó, e dá pra você ver bem a forma que eu tô cortando, né? Tá bem visível, acho que fica bem legal a maneira que a gente tá mostrando no vídeo, ó. Vou devagar com o meu alicate, não tenham pressa, curta cada pétala que você tá fazendo, afinal de contas é o seu momento, é um momento de descontração, muito gostoso, para você não pensar em nada. Fala o que você tá pensando agora? Nada, só fazer mosaico, não é? Vamos acompanhando, se você ainda não fez seu pedido do material, já faz. Deixa pronto para ter, quando a gente lançar a terceira aula, você já tem tudo prontinho. Ó. Que fofo, gente. Olha isso. Como elas vão se encaixando. Eu vou fazer a número 10. Tô amando fazer esse projeto com vocês e ter essa oportunidade, né? De vocês terem uma aula passo a passo comigo. Isso é muito gratificante. E é um prazer realmente estarmos aqui juntos, sabe? Criando esse quadro que vai ficar lindo. Você já pensou onde você vai colocar o seu lindo quadro? Pensa aí, que legal! Aonde será que você vai instalar? Imagina você recebendo encomendas para fazer esse quadro maravilhoso. Ah, isso vai ser fantástico. Ó, a 9. Vamos lá. Opa, quase que eu tirei o desenho da 9 aqui. Ó, tendo o formatinho já facilita muito, né? Meio caminho andado. Vamos ver aqui. Só que o biquinho dela é pra lá, eu fiz errado. Vamos virar o biquinho dela. Pronto. Olha aí que charmoso, que bonito que tá ficando. Ó, já estamos com ela quase pronta, gente. Que lindo isso, né? Ó, que charmoso. Vamos fazer a 11. Aqui tá um tal de levanta e senta, né? Ó, eu venho devagarzinho, vou tirando todo o excesso. Na área da psicologia, o mosaico tem um processo maravilhoso de cura, porque é uma restauração emocional, né? É juntar os nossos cacos
se transformar em algo belo, né? Se reconstruir. O mosaico, na nossa área sentimental, ele teria essa simbologia, né? De nos reconstruirmos. Mesmo assim, quando a vida pode nos quebrar, a gente junta os nossos cacos e faz um belo jardim de margaridas, não é verdade? Não podemos desistir, principalmente esse ano de 2020, que foi um ano pesado. Estamos em 2021 ainda, assim, iniciando vacina, né? Então, estamos nos reconstruindo. Ó, gente, fala se não tá ficando uma belezura. Olha como ela fica com um efeito bonito. Umas estão em pés, outras de lado, outras não estão aparecendo o miolinho. Já estamos, olha que processo legal, já tá aí dando essa continuidade. Em 3 minutos já quase fizemos uma peça inteira aqui. Isso é maravilhoso, né? Deixa eu ver essa daqui, a 13. Então, são minutos um tempo juntos que nos trazem tanta alegria, né? E depois que você terminar esse quadro e descobrir que você consegue, que você é capaz, o que eu falo é o seguinte, gente, termina o corte, não é só quebrar a peça. Olha para a peça, respira, segura a ansiedade e termina o corte. Deixa ela bonita, sabe? Não deixa ela toda feiosa não, tá? O segredo tá aí. É terminar o corte. Às vezes ela já dá o formato, você fala, não, tá pronta. Não tá não. Olha, observa e vê o formato dela, se tá legal. Ó, então, vamos fazer agora a número 12. Você vai cortando com o molde. Ó, termina o corte. E faz o encaixe. Olha, gente, que charmosa. Vou baixar meu ar aqui, que me deu um calor. E tá quente, né? Aqui em São José do Rio Preto é muito quente. Pensa numa terra com calor. Nossa! Bem, vamos fazer a 14, que tá aqui no cantinho. Já estamos terminando, ó. Com o molde a gente voa, né? Ó. Então, o segredo tá aí. Tira seu molde, capricha no corte, tem que ter os alicates, né? Os alicates certos, ó. Tá? Não tem jeito. Essa aqui ela ficou um pouco pequena. Eu vou fazer outra aqui, que eu acho que eu quebrei ela na hora que eu fiz algum corte, mas eu já vou ajustar outra peça aqui. Ó, às vezes se uma não ficar do seu agrado, você já providencia um pedaço aí e muda ela, tá? Aí, prontinho. E estamos já na última pétala, que legal, né? Então, vamos fazer a número 15. A última peça nossa. E já terminamos, já vamos colar, gente. Olha que legal. Ó. Qualquer coisa, você vai ajustando ela na hora que você vai colocando, ó. Você ajusta, né? Mais ou menos o tamanho dela. Olha aí. Tcharam! O que vocês estão achando? Vamos colar? Ó. Então, eu vou começar por essa, número
4, que eu acho mais, ó, eu passo minha colinha, sopra, tira toda a sujeira e cuidado agora, presta atenção. O que você tá tirando e como você tá colando. Vou dar uma leve tirada nessa, vou pegar essa aqui. Então, ó, presta atenção, tá? Onde ela está, pra não inverter a posição da nossa pétala. Às vezes a gente tira do lugar, vixe, onde estava ela? Porque conforme a gente vai trabalhando a peça, ela vai apagando o número, né? Então, ó, vai devagarzinho, é muito bom, trabalha a tua memória, né? Você vai devagar construindo a sua pétala e ao mesmo tempo trabalhando toda a sua parte cognitiva. Ó, devagarzinho, observa a posição de cada uma, coloca no lugar. Depois que a gente acabar de colar, a gente ajusta ela, tá? A gente vai ajustando aos poucos. Aqui, tira o excesso. E vai fazendo a montagem. Ó. Tentar colocar de um jeito pra vocês verem. Depois eu acerto. Vou passar cola nelas, depois a gente vem e ajusta tudo que precisar ser ajustado, tá? Então, já fizemos uma. Essa daqui eu deixei para inspiração de vocês. O processo de criação é o mesmo. É bem tranquilo de ser feito, bem fácil. É só você se libertar a cabeça, falar, eu consigo, vou fazer, ir devagar. Quando você menos esperar, ela tá pronta. Então, agora, ó, a gente vai fazer o ajuste, tá? Ó, coloca ela no lugar certinho, faz os encaixes, as posições que elas precisam ficar, né? Ó. E já estamos com uma margarida pronta e podemos já iniciar outra peça, né? Olha isso, gente, que legal! Vamos fazer esse botão aqui, esse botãozinho, ele é bem legal. Vou passar a canetinha nele, eu quero mostrar isso para vocês. Ele tá fechado. Então, ó, aqui nós temos uma parte que é a folha fechando o nosso botãozinho de rosas, ó. E aqui outro, ó. Então, você passa o papel, a nossa peça, que vai dar esse efeito na hora de colocar. Então, aqui vai ser um verde claro e aqui um verde escuro, tá? Aqui nós temos, ó, uma pétala, ó, tá? Aqui nós temos outra. E aqui outra. Então, são 1, 2, 3, tá? Vamos tirar o molde dela pra gente construir esse botãozinho lindo? Enquanto isso aqui vai secando, eu vou fazer ele inteiro e vou passar ele separado para você observar. E aqui a gente tem outra forma. Ó. Aqui eu vou até dar uma aumentada nele. Número 1. Aqui é o do 3.
E aqui, ó, aqui você pode, aqui é o 2, fazer uma pecinha de encaixe inteira aqui e a gente vai formar esse lindo botão, tá? Então, vamos passar o carbono. Eu vou usar 2 tons verde. Vou usar o verde claro para um lado e o verde escuro para o outro. Tô pegando um pedaço aqui, tá, gente? Que eu já tenho, tô usando. Você tira uma tira, passa aí no seu azulejo, tenta colocar de um jeito que você corte uma fatia e não perca muito material, tá? Então, aqui eu tô passando a parte escura e aqui eu vou passar a parte clara. Que é a folha, né? Então, já temos as 2 partes prontas. Agora, vamos fazer o miolinho. Então, aqui, ó, você deixa espaço. Eu vou fazer dessa forma para você ver. Eu peguei um pedaço maior, vou fazer o número 1. Aí, aqui, o que eu faço? Eu dou um espaço, ó, pra eu poder passar o porta-fácil. Vou fazer o número 2. A gente já vai fazer esse botãozinho. E aqui a mesma coisa, ó, você vai dar espaço e fazer a número 3. E aí já tá pronto o molde do botão, tá? Bora lá, vamos montar. Vou fazer a primeira folhinha do nosso botãozinho, ó. Legal. Aqui, eu tô fazendo a primeira folhinha, tá? Vou encaixar ela ali. E agora vamos para a cor mais forte. Tendo molde é muito tranquilo, que você vai bem em cima do desenho. Se precisar fazer alguma adaptação, você faz, né? E rapidinho a gente tá com esse projeto lindo. Por que a gente tá usando as duas cores? Por causa da sombra que tá ali no desenho. Então, a gente tá seguindo, ó, tá? Então, montei, coloquei as 2 folhagens, né? E agora, opa, desculpa, esse aqui é pra cima. E agora, a gente já vai fazer o corte, ó, separar. Vendo por que tem que ter a distância das folhas? Aqui, se você quiser até passar em cima, ó, bem em cima do desenho, você pode, ó lá, tá? Ele sai bem, deixa eu esperar a câmera voltar, que ela deu voltou ao normal, desembaçou, tava meio embaçadinho, né? Deixa eu ver aqui, fazer um movimento aqui nela, que ela volta ao normal, tá embaçada ainda não. Ó, aqui é a mesma coisa, eu já faço o risquinho e corto, tá? Deixa eu ver se voltou ao normal aqui, peraí, gente. Ah, agora sim, ó. Agora ela voltou, ela tava meio embaçada, né? E aqui, ó, eu vou passar novamente, bem em cima do
corte bem em cima da pétala e já faço o corte. Ah, eu quebrei ela sem querer. Desculpem, vou fazer a número 1 de novo. Ó, vamos tirar aqui o excesso e fazer com o alicate para ela não quebrar. Às vezes a peça é muito pequena e o corta-fácil trinca ela. Já pensou? Começar a trincar nossas peças? Então vamos... Melhor não, né? Vamos aqui, ó. Tirei o excesso. E vou colocar a nossa número 3 aqui. E já vou cortar a número 2 e fazer a número 1 novamente, tá? Ó, vem devagarzinho, tira todo o excesso. Se ela tá tudo certo aqui, porque eu tô tendo a sensação que ela tá embaçada. Acho que não, né? Impressão minha. Ah, dá pra ver, tá normal. Ó, eu vou tirando. A número 1 eu vou ter que fazer de novo. Termino o corte. Ela é bem pequenininha, né, essa? Bem tchutchuquinha. Tem que ir bem devagarzinho pra ela não quebrar, tá? Deixa eu passar o risco novamente aqui na número 1, que ela quebrou, pra gente fazer de novo, tá? E aí, ela deu uma leve quebradinha, mas a gente já acerta ela. Bora lá? Vou deixar limpo. Ó, passo bem em cima e vou cortar. Vou tirar o excesso, tá? E agora eu venho com o alicate aqui, só modelando. Devagarzinho, a gente já tem um botão pronto. Estamos na nossa segunda aula, né? A primeira, se você perdeu, é só olhar aí na nossa playlist Fazendo Margaridas, que você vai achar a primeira aula, tá? Para você poder produzir o seu trabalho maravilhoso em mosaico. Deixa eu tirar aqui, gente, tá muita sujeira. Então, vamos dar uma geral aqui pra gente já pular, tá? Se você não tem essa pazinha, ó, eu tenho ela para vender lá na nossa página, tá? Ela é muito boa, muito prática, mantém a nossa vida organizada, né? Ó, o tempo voa, hein? Olha, já tava olhando aqui, já estamos com 55 minutos de aula, já vamos colar essa, para depois a gente vir com a terceira aula, né? Deixa eu pegar aqui a nossa cola. E olha, o botão prontinho. Não tá um charme? Como o tempo voa com vocês, que delícia! Ó, que legal! Que projeto lindo que vai ficar. Eu espero de coração que vocês estejam gostando dessa aula, do passo a passo. Tem que ter paciência, porque é uma aula mais longa, mas tudo feito com muito carinho para que você consiga produzir esse projeto, esse quadro maravilhoso
junto comigo, tá? Ó. Tá vendo como as peças vão se ajustando, se encaixando e os formatos ficam maravilhosos? Tá? Olha aí. Perfeito. Que gracinha, gente. Vou mostrar pra você. Ó. Não ficou lindo? Esse botãozinho. Deixa eu sentar aqui para mostrar para vocês. Olha. Então, nós já fizemos essa florzinha, fizemos o botão. Essa aqui eu deixei para inspiração. E na próxima aula a gente vem trabalhando outras flores. Mas olha aí, como já está o seu projeto. Não tem ainda seu kit para mosaico? Temos um kit lá com tudo para você, tá bom? Pede para nós no WhatsApp 17 99107 0908 ou no nosso site www.mosaicoemcasa.com.br. Gostou dessa aula? Se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho para receber as notificações e, por favor, se você puder, compartilha lá na sua página para que mais pessoas venham aprender mosaico com a gente, tá bom? Até a terceira aula. Bora mosaicar? Até já!